Olá, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso bendito Deus sejam na sua vida e na vida da sua família. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para tomar a sua palavra e extrair dela benefícios para as nossas almas. Eu gostaria de tomar alguns minutos para falar sobre o avivamento de Asbury, um movimento que tem sido amplamente noticiado através dos jornais, revistas, algumas reportagens na televisão e também divulgado em canais de relevância no meio cristão. Began hosting a prayer service a week ago, but it never ended. It's still going on. People just keep showing up from around the world. The university has even set up overflow chapels to accommodate demand. Here's what it looks like. Se porventura você não sabe do que se trata, eu vou fazer um rápido resumo do que está acontecendo, pois ali na frente eu quero meditar um pouco nisso e ver o que isso tem a nos ensinar e o que isso tem a ver conosco, que somos crentes desta mensagem do tempo do fim. No último dia 8 de fevereiro, na cidade de Wilmore, no estado de Kentucky, Wilmore é uma cidade que está a aproximadamente 130, 135 quilômetros de Jeffersonville, ali do Tabernáculo Urbana, onde o nosso profeta pregou por 33 anos de seu ministério. E nesta cidade de Wilmore existe a Universidade de Asbury, uma universidade metodista que leva este nome em homenagem ao fundador do metodismo norte-americano, Francis Asbury. E nas quartas-feiras, eles têm o costume de realizar um culto no período da manhã, onde os jovens estudantes ali da universidade se reúnem em uma capela e ali cantam alguns hinos e tem um momento de oração e também ouvem a ministração da palavra. E no último dia 8, o reverendo subiu ali, pregou um sermão de aproximadamente 25 minutos sobre o amor em ação. Does that make sense? That's what the word hypocrisy comes from. It's like, it's polluted. It's not all of the same. Multiple masks. Has anyone experienced that? I have. If we're a community, let's engage. Have you guys experienced that? I have been a hypocrite. Multiple times. It's polluted love. It's selfish love. And some of you guys have experienced radically poor love, like evil love, selfish love. And I would say today, we should not even give it the honor of calling it love. Some of you have experienced things that should not have even been titled love. E terminou o sermão e deixou a capela, porém 25 a 30 jovens permaneceram ali nos bancos, orando, clamando por suas vidas e clamando a Deus por aquilo que havia sido ministrado, o amor sem hipocrisia, que é um dos temas tidos ali no sermão. E ao final eles continuaram clamando e continuaram pedindo a Deus e continuaram orando. E horas foram passando e pessoas foram se ajuntando ali ao local. O próprio pastor voltou à capela e esteve ali com eles, e o certo é que já fazem mais de 300 horas que esse culto continua e que não tem data ou momento para terminar. E pessoas do mundo inteiro, Brasil, da América do Sul, de vários continentes, estão indo a Asbury para participar dessa corrente, deste culto, que está sendo chamado de o Avivamento de Asbury. Muitos vídeos têm sido divulgados das manifestações que ali estão acontecendo. Desde concerto em famílias, como alguns relatos de cura divina, até mesmo um vídeo que circulou na internet de uma mulher deixando a cadeira de roda. A mulher saiu da cadeira de roda e começou a andar ali agora. Olha lá, essa mulher estava na cadeira de roda. Andando. A cadeira dela. E ela está andando.
que mais chama a atenção nesse movimento é que, primeiramente, ele não é um movimento inédito, ele já aconteceu no ano 70, nesta mesma universidade, inclusive. Até o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, foi um dos convertidos, né, de movimentos que houve nessa universidade ao longo da década de 70. Mas o que nos chama atenção é que é um movimento sem o fundo preto, sem o worship, sem o rock and roll, sem aquela aparência de fama que a maioria dos movimentos tem, e principalmente iniciada pelos jovens. Isso não autentica esse movimento de maneira alguma, mas isso mostra um pouco a sinceridade dos que ali estão, embora agora, nesse momento, já tem uma fama, e isso não se deve ali às pessoas que ali estão, mas por outros mais que estão tornando isso um avivamento inédito, ou um avivamento da hora final, como está sendo chamado em alguns jornais evangélicos nos Estados Unidos. É claro, amados irmãos, que tendo conhecimento da mensagem, sabemos que não é a sinceridade desses jovens, nem mesmo o sacrifício que eles fizeram para ali estar, que torna esse movimento algo vindo de Deus, algo vindo da palavra, longe disso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e meu objetivo não é comparar a isso, a outros movimentos que temos, mas tomar isso apenas como um tema para extrairmos um outro pensamento que está numa escritura. São Mateus, capítulo 5, no versículo 20, onde Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Na versão da NVI, a nova versão internacional, diz: pois lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E uma última versão que eu gostaria de ler está na tradução dos dias de hoje, que no versículo 20 diz: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Portanto, esse é o pensamento que, diante disso, eu gostaria de meditar um pouco e chamar a sua atenção. O que a Bíblia está dizendo, e quando nós tomamos o versículo 20 do capítulo 5 de São Mateus, a advertência que Jesus está pronunciando aos discípulos, é que nós temos uma responsabilidade, certo? Então, você vê que esse versículo diz que se nós não formos mais fiéis naquilo que conhecemos do que eles são fiéis naquilo que eles conhecem, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então eu quero chamar bastante a sua atenção nisso. Se eu, naquilo que eu conheço, não for mais fiel do que eles naquilo que eles conhecem, de maneira nenhuma eu entrarei no reino dos céus. Então, eu sei que ali, neste avivamento, e principalmente por ser um movimento metodista, que tem ainda pouco da decência que resta dentro das denominações, e principalmente desse comportamento conservador, está nas igrejas metodistas, principalmente americanas, eu sei que ali há sinceridade, eu sei que ali há pessoas realmente buscando uma melhora de vida, eu sei que ali realmente, e se é algo enviado de Deus, não cabe a mim, nem a você, nem a de nós julgar, mas são os resultados que vão julgar se esse é um avivamento de Deus ou não, certo? Porque só sabemos se é um avivamento através dos resultados que aquilo produz. Quando nós tomamos o avivamento galês, Jonathan Edwards, e os resultados daqueles 8 meses que tiveram aquele avivamento, é o que nos faz olhar e ver que era o operar de Deus naquele povo, o operar de Deus naqueles indivíduos. Repito, o avivamento se dá no indivíduo, não se dá em volta de uma personalidade, nem de uma placa, nem de uma organização, e segundo, não é um show público. É claro que há testemunhos, é claro que há, tanto que temos testemunhos de avivamentos passados ou de reavivamentos passados, mas não é propriamente isso que caracteriza ou dá autenticidade a um movimento como vindo diretamente de Deus. Mas pense nisso, que no melhor do que eles têm, com o conhecimento que eles têm, aquele conhecimento que eles carregam, do sermão que eles ouviram, produziu esse
peso no coração deles, que tenho certeza que no mais sincero do íntimo daqueles jovens, eles estão fazendo algo, segundo o pensamento deles, vindo de Deus, para agradar a Deus. E o que Jesus disse é, se eu não exceder, se a minha fidelidade naquilo que eu conheço não for maior do que a fidelidade deles naquilo que eles conhecem, de maneira nenhuma eu entrarei no reino dos céus. Eu vou te dizer uma coisa. Se você vê aqueles jovens nisso dito avivamento, que estão nessas horas revezando e orando, e alguns orando 24 horas, eles estão fazendo isso fiéis ao pouco conhecimento que eles têm. A pergunta volta para nós, o que estamos fazendo com muito conhecimento que temos? Porque Jesus disse a quem mais foi dado, mais será exigido. O que nossos jovens têm feito com muito conhecimento que temos? Entende, irmãos, que o peso de São Mateus, capítulo 5, verso 20, cai sobre nós e não sobre eles? Eles, com o conhecimento que têm, estão sendo fiéis àquilo que têm. Será que nós, com o conhecimento que temos, estamos sendo fiéis ao que temos? Lembre-se que Jesus não está dizendo isso aos escribas, não está dizendo isso aos fariseus. Jesus está dizendo ao seu povo, e Jesus está dizendo ao seu povo hoje, se vocês não forem mais fiéis naquilo que vocês conhecem, mais fiéis do que eles naquilo que eles conhecem, de jeito nenhum, por vinha nenhuma, de forma nenhuma, entrarão no reino dos céus. É aí onde penso que deve estar a nossa meditação, que ao invés de nós olharmos para isso e fazermos como vemos em outro movimento, apenas considerar carne e o que pode ser, apenas considerar emoção e o que pode ser mesmo, mas veja que existe uma carência mundial por Deus, existe uma carência mundial por aquilo que é real, uma carência mundial por algo que é verdadeiro. Então qualquer movimento que se levante, as pessoas do mundo inteiro vão se deslocar para lá, porque há uma sede de um avivamento, há uma sede de Deus, há uma sede de algo real, nós estamos por aqui de hipócritas, nós estamos por aqui de falsos, nós estamos por aqui de charlatões, e por aí vai. Então, quando as pessoas enxergam ali um movimento autêntico, real, que nasceu não querendo foto, não querendo vídeo, não querendo filmar choro, não querendo levantar a placa de uma organização, pelo menos de fora estou dizendo isso, mas dentro de alguns aspectos real aos olhos das pessoas, elas correm para lá, entende? Com o pouco conhecimento que têm, estão sendo fiéis àquele conhecimento. Aí eu trago isso para nós agora, com muito conhecimento que temos sido fiéis a isso, ou seja, temos orado o suficiente, temos lido o suficiente, temos defendido a palavra o suficiente, porque Jesus disse, se vocês não forem mais fiéis naquilo que vocês conhecem, do que eles são fiéis naquilo que eles conhecem, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Eu sei que nós temos várias mensagens, e você vai descobrir, você vai ver o irmão Branham gritando, we need a revival. We need a revival. Tear down, go down to the bottom, let the priest hold to the altar and weep. Nós precisamos de um reavivamento, de um avivamento. Na mensagem Eu Restaurarei, do dia 10/11 de 1953, no parágrafo 20, o profeta de Deus diz assim, e esse é o problema hoje, estamos tendo esses avivamentos por todo o país, nada mais é do que reuniões prolongadas, ou reuniões longas, reuniões prolongadas. Então veja que havia esse determinado tipo de reunião nos dias do profeta, isso era confundido com o avivamento. Pode ser o que está acontecendo lá, acredito que seja o que está acontecendo lá, porque Deus tem suas vias, e a via de Deus não é a igreja metodista, muito menos a doutrina metodista. Irmãos, não me entendam, eu não estou tomando isso para tentar comparar com o que temos na mensagem, não é isso. Mas eu quero tomar isso segundo a ótica de São Mateus 5:20. Se naquilo que temos não formos mais fiéis, se naquilo que temos não excedermos a eles naquilo que eles têm, que aquilo que eles têm produz neles a necessidade de mais de Deus, a necessidade de estar mais fundo com Deus, isso que temos deveria produzir uma necessidade maior. Então entende que se não formos mais fiéis a isso do que eles são naquilo, de maneira alguma nós entraremos no reino dos céus. Voltando à citação. E esse é o problema hoje, estamos tendo esses avivamentos por todo o país, nada mais é do que reuniões prolongadas. O que precisamos hoje não é levantar e aceitar
Cristo como Salvador pessoal, mas ficar de joelhos até que você seja cheio do Espírito Santo. Deus sela você no reino de Deus. É disso que a igreja precisa hoje. Você sabe que essa é a verdade, esta é a razão pela qual nós não apertamos as mãos ou nos unimos a uma igreja ou empacotamos o jornal de um lugar para o outro. Tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e ele permanecerá lá para sempre. Amém? Isso mesmo. Então veja que nos dias do irmão Branham, tinha-se esse movimento, embora você vai ver o irmão Branham dizendo que não haverá mais avivamentos, né? Mas que a igreja ela está em um constante reavivamento individual. O indivíduo tem dentes. Lembra? Eu sou o avivamento galês, eu sou o avivamento de Gales. Então, o avivamento final é esse. É um avivamento individual, é um avivamento sem personalidades e sem uma placa, e não será um show público. A minha questão e o que eu quero trazer aqui para sua meditação é: se nós não excedermos a nossa fidelidade naquilo que cremos, naquilo que temos, mais do que eles estão exercendo naquilo que eles creem, no conhecimento que eles têm, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Na mensagem O Anjo do Senhor, do dia 18/7/1951, no parágrafo 15, o profeta de Deus diz assim: e como o ateísmo está em marcha e assim por diante, e as igrejas estão caindo e ficando formais, deixe-me dizer isto a você, meu querido irmão e irmã, se você me receber como seu irmão. Precisamos de um reavivamento. Agora, eu não estou desacreditando de nada, estou falando com você de coração. Estamos tendo muitas reuniões prolongadas, mas nenhum avivamento. Temos grandes homens, por exemplo, Billy Graham, um homem maravilhoso, Charles Fuller, o Dr. Dirham, e muitos outros que eu poderia citar, Hyman Appleman e muitos grandes homens. Estamos tendo grandes... também o irmão Roberts e o irmão Freeman, minhas próprias reuniões. Estamos tendo grandes multidões, mas sem avivamento. Estamos fazendo com que as pessoas subam, talvez cambaleando, confessem e voltem. Mas o que precisamos é de um antiquado, um quebrantamento, destruindo, desenraizando o avivamento que começa em cada casa e varrendo a cidade e que fechem todos os bares clandestinos e tudo mais e endireitem a coisa. Isto é um avivamento, vê? Não apenas subir e fazer uma confissão e voltar. Isso não é reavivamento. Isso é apenas um formulário, é uma condição morna. Precisamos de um verdadeiro avivamento. E Deus ajude. Então você veja, irmãos, que o irmão Branham, ele tinha um anseio de um avivamento que não era só uma reunião prolongada, como que está sendo testemunhado pelo mundo hoje, ali em Asbury. É uma reunião que se estende por mais de 300 horas e que as próprias pessoas não querem o fim dele, mas não trata-se apenas disso, embora não vamos ignorar isso, porque eles estão fazendo isso no melhor do conhecimento deles. E se eu não for mais fiel naquilo que eu conheço, do que eles estão sendo fiéis naquilo que ele conhece, de maneira nenhuma eu vou entrar. Mas um avivamento é mais que isso. Um avivamento é a peneira, é o que faz a separação. Tanto que você sabe que o irmão Branham disse em muitas mensagens que de todo avivamento nasce gêmeo, certo? Sempre foi assim desde o princípio da história da igreja. Eu quero ler uma outra citação que está na mensagem Que Fazes Aqui, do dia 1º de março de 1959. Eu quero ler no parágrafo 54. Quando Deus se apodera de um homem, a primeira coisa que ele faz em uma igreja é trazê-lo do mundanismo para a santidade. E ele o traz da morte para a vida. Nasceu de novo. É novo. Suas ideias são novas. O que precisamos é de um reavivamento como esse, hoje. Realmente é verdade. Nós tivemos um mergulho do Espírito, tivemos bênçãos espirituais, levantes espirituais, mas não precisamos mais disso. Precisamos de um reavivamento do Espírito do Deus vivo no coração das pessoas. Não precisamos tanto de mergulhos do Espírito ou do despertar espiritual. Precisamos de um reavivamento, isto é, reviver o que temos. Não é um despertar espiritual. Às vezes isso causa multidões mistas, mas precisamos de um reavivamento que peneirará, sacudirá e cortará todas as coisas. Então, veja, amados, talvez se trata-se de um levante espiritual que está ocorrendo ali, que as pessoas podem se ter muita emoção, e às vezes pode se ter algo sincero, como dissemos, mas
estão fazendo isso no melhor do intento, na sinceridade do coração deles. Se aquilo for de Deus, logo eles vão consertar a doutrina, logo aquilo vai trazer eles a uma santidade, logo aquilo vai trazer eles a um arrependimento, que são os frutos desse avivamento que autenticam aquele avivamento ou aquele movimento como vindo de Deus. Agora, a minha preocupação não é validar aquilo e nem comparar aquilo com um verdadeiro avivamento. A minha preocupação é te dizer que, se na sinceridade deles, no que eles conhecem, aquilo tem movido eles, quanto mais nós, naquilo que nós conhecemos, deveríamos ser movidos com aquilo que Deus nos abençoou. Eu sei que há uma linha da mensagem que espera que, como mágica, um avivamento virá, e sempre que se é cobrado deles uma santidade, ou que se é cobrado deles que eles se posicionem pela doutrina, eles dizem, não, talvez quando o irmão Branham retornar, ou talvez quando aquela mágica descer do céu, e tal, e não olham para dentro de si, e vejam dentro de si, como quero fazer comigo mesmo, e como tenho dito aos nossos irmãos aqui, inclusive disse ontem, que temos que olhar para nós mesmos e vermos a responsabilidade que temos que ser fiéis àquilo que Deus nos deu, mais do que eles estão sendo fiéis naquilo que eles têm. Porque senão, de maneira nenhuma, nós entraremos no reino do céu. Eu creio que se você está me ouvindo do bom espírito, você vai perceber que essa é a minha real preocupação. Você veja, é um movimento que começou com jovens universitários ali, e você sabe que o adventismo tem suas universidades, o metodismo tem as suas universidades, as batistas americanas têm as suas universidades. Nós não fomos enviados para construir universidades, nós fomos enviados para pregar o evangelho. Mas será que estamos pregando o evangelho? Quer dizer, o que eu quero chamar a sua atenção é que, até onde eu saiba, movimentos de jovens, por exemplo, eu vou dizer do nosso país, não tem sido muito como isso, como de oração, como de vigiar. Eu vejo que às vezes estamos pendendo muito para os novos jovens empreendedores. Sempre que vejo uma reunião, a minha questão, e algumas já fomos convidados, realmente não acredito que esse é um avivamento. Eu creio que pode ser emoção, creio que pode ser a carne, creio que pode ser a necessidade. Você lembra que o irmão Branham disse que quando você perde um dente, você tem a necessidade de colocar uma coisa artificial, ou seja, colocar um dente postiço. Então, às vezes, pelas pessoas terem perdido Deus há muito tempo, elas têm a necessidade de um avivamento artificial ou de um movimento artificial, e pode ser qualquer uma dessas coisas, mas trata-se, irmãos, de nós pararmos e pensarmos um pouco e refletirmos um pouco o que é que a mensagem tem produzido em nós. Eu vou voltar à escritura, que é o meu pensamento, o meu centro do meu pensamento aqui. Estamos sendo fiéis àquilo que conhecemos, mais do que eles estão sendo fiéis naquilo que eles conhecem. Então, será que esse movimento vai produzir missionários, vai produzir... Se não estamos sendo mais fiéis àquilo que Deus nos deu, mais do que eles estão sendo fiéis à porção que eles têm, nós não vamos entrar de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Isso é a Bíblia. A minha pergunta é, sabendo que não haverá um grande pregador que vai surgir, não haverá um oitavo, não haverá um outro movimento, não haverá uma nova revelação, mas aquilo que Deus já tem nos dado vivo novamente, o que estamos esperando? Estamos esperando que um novo movimento de hinos venha mexer com os jovens, que um novo movimento de pregação venha mexer com os jovens. O que estamos esperando? A nossa fidelidade àquilo que temos que fazer está sendo maior do que a fidelidade deles àquilo que eles conhecem. Perceba, amados irmãos, como o irmão Branham acabou de dizer, não é algo novo. Nós não vamos ter uma mensagem nova, nenhum pregador novo, nenhum movimento novo. É aquilo que Deus já nos entregou vivendo. Você lembra que o irmão Branham usa aquele exemplo do rio? O rio é o mesmo rio, não tem uma gota de água a mais, não tem uma caneca de água a mais, é o mesmo rio. Mas quando o vento bate nele, agita aquelas águas, parece que é outra coisa, parece que faz aquelas águas se moverem. E é isso que o irmão Branham disse que a igreja estava precisando, de um mover do Espírito Santo para fazer com que aquilo que nós já conhecemos se movimente, se agite dentro de nós, entende? Agora, há um desespero para isso, há um clamor para isso, estamos interessados nisso, ou nem nossa posição no corpo nós estamos tomando, nem nossa santidade nós estamos cuidando, e nós
criticamos aqui, criticamos ali, julgamos, mas aonde está a nossa sinceridade dentro daquilo que nós conhecemos, ser mais fiéis do que eles naquilo que eles conhecem? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Com aquilo que temos, com aquilo que conhecemos, será que estamos sendo fiéis a isso? Será que... Eu sei que aqueles jovens errados doutrinariamente e talvez sinceros em seu coração, o conhecimento que eles têm está produzindo esse desespero inicial, que agora está mesclado, porque muitas pessoas estão se juntando ali, mas eu vou olhar para dentro da mensagem, eu vou olhar dentro daquilo que eu creio. Será que daquilo que eu creio eu estou sendo fiel, totalmente fiel, mais fiel no que creio do que eles estão sendo fiéis naquilo que eles creem? Será que as reuniões de jovens estão produzindo missionários, apóstolos, estão produzindo evangelistas, estão produzindo mestres e pastores dessa mensagem? Ou estão produzindo novos empreendedores da mensagem? Ou estou produzindo futuros empresários da mensagem? Entende? Que a nossa responsabilidade será exigido de nós, porque a nós foi dado. Nós comumente pregamos aquela porção de Lutero, aquela porção de Wesley, aquela porção dos pentecostais. A porção de Lutero, de Wesley, dos pentecostais, está aí, está produzindo neles uma fidelidade. Eu sei que há muita bagunça, eu sei que há muita mentira, mas o próprio irmão Branham diz que há sincero entre eles. E mais do que tudo isso, Deus nos deu na mensagem do tempo do fim. Será que estamos sendo mais fiéis aquilo que conhecemos do que eles estão sendo naquilo que eles conhecem? Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. We're talking about meetings and revivals. We're having protracted meetings, but not a revival. We need a revival. Tear down. Go down to the bottom. Let the priest hold to the altar and weep. Amen.